Olá, turma, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Jefferson e hoje nós vamos detalhar mais sobre sistemas operacionais, tá? A gente já viu um pouquinho sobre como usar o nosso Windows, porque o foco desse curso aqui ele é mais na prática, né? Ele é um curso de informática básica. Contudo, eu não posso deixar vocês a ver navios sobre a teoria do sistema operacional, porque, na verdade, sistema operacional não é só o manuseio do Windows, não é só o Windows, né? Afinal de contas, então, o que é um sistema operacional? Então, o sistema operacional ele é um conjunto de programas que gerenciam recursos, processadores, armazenamento, dispositivos de entrada e saída, eh, dados da máquina e seus periféricos. O sistema que faz comunicação entre o hardware, ou seja, a parte física do computador, e os demais softwares, ou seja, é o sistema operacional que gerencia qual programa vai ter acesso à memória, à CPU, ao teclado naquele momento. E quantos e quais usuários, se é que vai poder ser mais de um, terá acesso àquele ambiente de trabalho ou àqueles ambientes de trabalho. Né? Então, o sistema operacional ele cria uma plataforma comum a todos os programas utilizados. Né? Então, são exemplos de sistema operacional. O macOS, que é um sistema operacional dos desktops e dos notebooks da Apple. O Android é um exemplo de sistema operacional baseado em Linux para os smartphones do Google lá, que rodam Android. O iOS seria um exemplo de sistema operacional para dispositivos móveis da Apple, no caso para os iPhones. Nós temos os Linux, né? Aqui é um site que lista várias distribuições e notícias sobre o Linux, tá? E as distribuições Linux que tem por aí. Então, no caso aqui, ó, a mais baixada nesse momento está sendo o MX Linux. A última vez que eu tinha aberto aqui era o Mint, mas o Mint está subindo de novo. Ó. O Manjaro, Debian, Ubuntu sempre está entre aqui os mais famosos. Olha o tanto de distribuição. Todas essas distribuições aqui são Linux. O que acontece é que no Linux você tem o kernel lá, o núcleo do Linux, a licença GNU, e aí você cria a distribuição com os programas, as configurações que cada um ali deseja, tá? Mas então, além disso, né? O que mais que a gente tem para falar sobre um sistema operacional? Nós temos dentro do sistema operacional as funções básicas, tá? Quais são as funções básicas de um sistema operacional? Então, nós temos aqui definição da interface com o usuário, ou seja, qual é a forma que o sistema operacional vai interagir com o usuário, de que maneira que ele vai dar recurso e ferramenta para o usuário trabalhar naquele sistema operacional. Né? No caso do Windows, o próprio nome do sistema operacional já é a sua forma de interação, ou seja, a janela. Né? O Windows quer dizer janela e nós temos aqui janela. No caso do DOS, isso aqui não é DOS, tá? Isso aqui é só um interpretador de comandos. A interação do usuário era feita por meio dessa telinha aqui, ó, essa telinha preta aqui meio sem graça. Então, por exemplo, se eu quiser abrir uma pasta users professor, eu vou vir aqui, unidade C dois ponto, usuário, professor. Abrir aqui, ó. No caso daqui, se eu tivesse fora dessa pasta, como é que eu faria para abrir? Eu
tem que dar o comando cd, que é change director, mudar de diretório, c dois pontos, barra users, barra professor. Entrei na pasta. E se eu quiser listar o que tem dentro dessa pasta, teria que dar o comando dir, tá? Então, e parece um pouco com o Linux, tá? No caso do Linux, o comando cd permanece e só o comando de listar o diretório, que lá é ls, não dir, tá? Mas o cd é o mesmo, change director. Então, definir a interface é isso, a maneira que o sistema operacional vai interagir com o usuário. Por exemplo, no caso do celular, né, o smartphone. Vamos pegar um smartphone aqui. Qual que é a forma que o smartphone tem... Não quero notícia, eu quero imagens. Qual é a maneira que o smartphone interage com o usuário? Através do toque na tela. Você bate o dedinho na tela aqui e aí você interage com o telefone, certo? Compartilhamento de hardware entre usuários, é aquilo que eu falei, mais de um usuário pode usar o mesmo hardware. Exemplo, quando você abre um site, na grande maioria dos sites, das páginas da internet, estão rodando em sistemas operacionais Linux. E aquela página que você está vendo, a forma que você interage com aquela página da internet é diferente de usuário para usuário, né? Quem gerencia esse sistema, esse serviço web, no caso, além do serviço lá, que não pode ser o Apache, algum outro, é o sistema operacional, né? E você pode usar também mais de uma pessoa no mesmo sistema operacional simultaneamente, né? Então, para o Windows tem esse recurso. Se você tiver dois teclados e dois monitores, duas pessoas podem logar simultaneamente no mesmo sistema operacional, né? Tem que configurar, mas dá para fazer. Onde é que usa isso? Supermercado usa bastante, né? Chama de terminal server, ok? O serviço. Compartilhamento de dados entre usuários, isso é importante, né? Você precisa compartilhar arquivos, você precisa trocar informações. Então, o sistema operacional também permite isso. Todo sistema operacional permite isso? Não, estou dando exemplo de algumas coisas que o sistema operacional faz, né? Gerenciamento dos dispositivos de entrada e saída, né? Então, quem controla o que entra e o que sai de dados de um computador é o sistema operacional, né? Então você tem a placa-mãe, você tem a CPU, você tem o teclado, o mouse, uma impressora, um monitor. Quem controla como esses periféricos se ligam através do usuário é o sistema operacional. E o mais importante de tudo, né, na minha opinião, é o tratamento e recuperação de erros, né? Porque nenhum sistema operacional é blindado a erros. Todo sistema operacional vai ter algum tipo de falha ou algum tipo de erro. E é o sistema operacional que vai gerenciar e controlar isso para a gente, tá? Pessoal, eu vou ficando por aqui, mais esse conteúdo. Eu espero que o YouTube libere para eu poder colocar vídeos além de 10 minutos logo. E então, meu muito obrigado e até a próxima aula.